Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Para essa segunda semana, o eixo temático a ser estudado, mutações no mundo natural. O tema e o tópico serão a relação sociedade-natureza em questão e a habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será reconhecer os fenômenos responsáveis pela dinâmica terrestre, bem como explicar os fenômenos da dinâmica terrestre relacionados ao tectonismo, ao vulcanismo, que tem como referência os movimentos das placas tectônicas, e, por fim, explicar os fenômenos relacionados à litosfera. Os conteúdos relacionados a esta aula serão a estrutura da Terra em camadas, litosfera, tipos de rochas, ciclo das rochas, teoria da deriva continental, teoria das placas tectônicas, vulcanismos e abalos sísmicos. E só lembrando que nós temos conteúdos e habilidades interdisciplinares, com outras áreas específicas das ciências humanas, onde vocês serão capazes de analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo, então, a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e também as possíveis relações entre eles. Bom, o tema da nossa aula de hoje será a dinâmica terrestre. Com esta aula, aluno, você vai compreender um pouco mais sobre a litosfera, a dinâmica terrestre, e que esses conhecimentos permitem você entender ainda mais sobre a estrutura da Terra e suas características, como os tipos de rochas, de onde se extrai vários recursos minerais importantíssimos e comercializados no mundo. Então, vamos a alguns conceitos importantes relacionados a esta aula. Primeiro, que nós temos que entender sobre o interior do planeta Terra, que é um estudo bastante complexo. Nós sabemos que a estrutura da Terra é formada por camadas, sendo elas o núcleo, o manto e a crosta. Cada camada, alunos, tem suas características diferentes, como composição, pressão, temperatura. Porém, nós temos grandes partes de algumas camadas pouco exploradas. Faltam instrumentos de observação, de estudo e até mesmo ligados à tecnologia para conseguirmos perfurar ou então analisar a pressão, o calor no interior do planeta. O estudo da estrutura de terremotos é feito através da sismologia e permite então conhecer um pouco mais sobre o comportamento dos materiais existentes dentro do planeta Terra e também estabelecer alguns critérios distintos para que possamos compreender a composição química e as propriedades físicas de cada uma dessas camadas. Bom, vamos então a essas camadas específicas. O núcleo. O núcleo é a camada mais interna da Terra. Ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno é uma região formada por material sólido. Já o núcleo externo é um material mais viscoso, mais pastoso, por estar próximo então do manto. Ambas as partes são compostas por nífe, que é o que? O níquel e o ferro. E são camadas com elevadas temperaturas, chegando então até 6.000 graus Celsius de temperatura. A partir do núcleo em direção à crosta, a temperatura vai diminuindo. O manto, gente, é a camada intermediária da Terra. Ele se encontra na forma pastosa, é também dividido entre manto superior, que é mais próximo à crosta, e manto inferior, que é mais próximo do núcleo. Do manto que se produz o magma, que
é aquele material que é expelido pelas lavas dos vulcões. É uma massa mineral pastosa riquíssima em minérios. Já a crosta terrestre é a camada mais superficial da Terra, é a mais fina de todas as camadas, com menor massa em relação às outras. Ela possui a sua porção sólida, formada por rochas e minerais, na parte da crosta continental, que é mais espessa, inclusive, e a parte da crosta oceânica, abaixo dos mares e oceanos, que possui maior densidade devido à sua estrutura química e à composição desta área. Bom, ao estudarmos a composição física da estrutura da Terra, nós temos que considerar algumas subcamadas importantes. Primeiro, a astenosfera, onde as rochas encontram parcialmente fundidas, com materiais mais densos, que descem, e os menos densos sobem mais próximo à litosfera, gerando então uma corrente que nós chamamos de corrente de convecção. Um ciclo de materiais pastosos, mais frios, menos denso próximo à crosta, e mais pesados, com temperaturas mais altas, mais próximos do manto. Essa dinâmica ela tem provocado então a movimentação das placas tectônicas e, consequentemente, ao tectonismo na crosta superficial. E logo mais abaixo nós encontramos as camadas da mesosfera, onde se encontram então as ondas sísmicas de grande velocidade. E por fim, a endosfera, que corresponde então às camadas do núcleo interno e núcleo externo. Bom, a litosfera ela é formada pela crosta e o manto superior. Essa litosfera é a camada mais externa do planeta Terra, também a mais rígida e de grande importância para os seres vivos. Essa porção sólida, constituída por rochas e agregados de minerais, chegando a 12 quilômetros de profundidade, é fundamental para que nós possamos extrair vários minerais e recursos energéticos. Um pouco agora sobre os tipos de rochas. Bom, gente, as rochas se dividem basicamente em três: as rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, as sedimentares e as metamórficas. Só lembrando que elas foram formadas há bilhões de anos atrás. E elas são importantíssimas para a economia e sobrevivência dos seres humanos. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, elas se caracterizam pela profundidade na qual são formadas e também pelo resfriamento do magma. Elas podem ser intrusivas, ou também chamadas de plutônicas, ou extrusivas ou vulcânicas. As rochas magmáticas elas são formadas devido ao resfriamento do magma expelido pela lava do vulcão. Já as rochas sedimentares são formadas pela agregação de detritos e sedimentos de outras rochas e são compactadas ao longo de milhares de anos, formando então uma nova estrutura, que é uma composição mineralógica de minerais agregados entre si, a rocha sedimentar. Por fim, a rocha metamórfica é uma rocha transformada. Uma rocha sedimentar pode ser transformada numa rocha metamórfica e uma rocha magmática também pode ser transformada em uma rocha metamórfica. Isso ocorre devido às alterações provocadas pela pressão e temperatura na sua estrutura rochosa. Bom, as rochas elas mantêm um processo natural contínuo. Nós chamamos esse processo como o ciclo das rochas, onde elas se transformam através de uma dinâmica de metamorfismo, de fusão do magma, erosão, transporte, sedimentação, que então vai provocar a mudança dessas rochas. Bom, alunos, uma outra parte importante também sobre a dinâmica terrestre é a teoria da deriva continental e das placas tectônicas. Bom, o Alfred Wegener, que foi um cientista alemão no século XX, ele consolidou, a partir de importantes estudos e observação, a teoria da deriva continental. E o que diz essa teoria? Essa teoria, afirmada pelo autor, a Terra, que era um único e grande bloco de terras, formava um imenso continente, que nós chamamos de Pangeia. A Pangeia, então, é um supercontinente que foi fragmentado em duas partes, deu origem à Laurásia e à Gondwana. Essa movimentação desse supercontinente, da Pangeia, se fragmentando, depois descobriu-se que se dava através das placas tectônicas. Para Wegener, de acordo com seus argumentos, apresentou provas que possibilitou os cientistas então a criar uma outra teoria, a teoria das placas tectônicas,
que consiste, então, no conjunto de 7 grandes placas rígidas e outras menores que se movimentam, ora podendo se chocar uma com a outra no movimento convergente, se separar no movimento divergente, ou até mesmo se friccionar uma do lado da outra, gerando um movimento que nós conhecemos como tangencial. Todos esses movimentos eles vão gerar áreas de instabilidades, provocando os abalos sísmicos, que são terremotos e maremotos, também provocando tectonismos e vulcanismos, que é a formação de vulcões. Bom, caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Meu forte abraço e meu muito obrigado.